Boa noite. Desejo de novo que a graça e a paz de Jesus seja sobre nós. Amém. De que tamanho é Deus? Nós vimos ontem algumas dessas qualidades de Deus. Quero recapitular. Nós cremos num Deus criador, porque nós vemos o que vemos são obras maravilhosas de Deus. Deus, portanto, é onipotente, todo-poderoso. Segundo, ele é onipresente. Em terceiro lugar, Deus é amor. E o que faz um Deus desse tamanho? Ele não deixa que a sua obra-prima caia e se desintegre. Vera e eu lemos hoje à tarde, à entrada da noite, os nossos capítulos, porque costumamos ler juntos a Bíblia todo ano. E hoje a leitura era no livro de 2 Crônicas, a história de Josias. O rei Josias, que viveu no fim da época dos reis de Judá, foi o último rei piedoso. Logo depois, com seus filhos, o reino de Judá e de Israel foi arrasado pelos babilônios, Jerusalém foi queimada a fogo e houve o cativeiro por 70 anos de Israel. Esse rei, quando ele começou a reinar, ele reinou mais por alguma convicção pessoal. O texto bíblico diz que ele era um homem temente a Deus e que ele fazia o que Deus aprovava, enquanto que seus antepassados deram um péssimo testemunho e uma péssima herança. Como menino de 8 anos, ele foi empossado rei. Aos 16 anos começou uma reforma religiosa, uma vez destruindo toda a cultura idólatra que havia em Israel e em Judá. E quando tinha 26 anos, decidiu fazer uma grande reforma no templo. E nessa reforma, os seus ajudantes que foram juntar o que havia de tesouro para colocar na mão dos pedreiros e dos carpinteiros para fazer a reforma, sabe o que descobriram? No meio das prateleiras, abandonado lá. Alguém lembra da história de Josias? O que foi que descobriram? Descobriram o livro da lei de Moisés. Esse que nós temos na forma da Bíblia, do Velho Testamento, tinha sido de tal maneira esquecido que ninguém sabia que isso existia. O próprio sumo sacerdote se surpreendeu e leu para o secretário do rei uma parte, e esse ficou muito assustado com o que ali estava escrito e foi ler para o rei, e o rei disse que rasgou as suas vestes, porque a palavra de Deus estava esquecida do povo. E ele faz uma grande reforma. Foi a leitura nossa da tarde. O grande Deus tinha sido esquecido totalmente pelo seu povo. E tinha sido trocado pela idolatria da região de Canaã. Um grande Deus não deixa de mostrar a sua graça e o seu poder. Nós podíamos dizer que através da história, esse grande Deus foi esquecido, foi ignorado. E o que eu quero lembrar é que Jesus vem de novo num momento de um vácuo espiritual. E nos traz a revelação de Deus. Nós somos daqueles que se identificam com o Evangelho. Mas a pergunta é: o que significa Evangelho? Muitas vezes nós não temos muita clareza do que é Evangelho. Bem, vou lhes explicar. A palavra Evangelho, do grego evangelion, não é uma palavra de cunho religioso. Essa palavra, ela é
trazida para dentro da vida do povo de Deus a partir da necessidade de achar um termo que explica o que Deus fez. De onde vem essa palavra? Ela vem do meio militar. Ela era uma palavra que fazia parte do jargão dos soldados, dos exércitos. E sabe o que significa? Originalmente, evangelion era uma boa notícia. Quando haviam batalhas, nos campos de batalhas, o rei normalmente ficava na cidade, guarnecido e fortalecido lá, seguro, e lá nos campos de batalha aconteciam a guerra. E quando vinha em determinado momento, o rei era informado a respeito do andamento da guerra. Às vezes eram guerras com outras nações ou povos que invadiam um determinado domínio. Quando havia algum tipo de vitória, ou a grande vitória na guerra, um mensageiro era enviado do campo de batalha para comunicar na cidade onde o rei e a liderança do povo estava, e ele vinha gritando de longe, em cima do seu cavalo, ele gritava, Evangelion, Evangelion, Evangelion. E já na muralha a sentinela ouvia e gritava, Evangelion, Evangelion. Significava vitória, vitória no campo de batalha. Na verdade, o Evangelho nos lembra de uma grande guerra. A guerra de Deus contra a escuridão. E mesmo que pareça um fracasso, a cruz e o Gólgota é o grito de vitória de Deus, que se consuma no domingo da Páscoa. Boa notícia, Evangelho é a boa nova de que Deus traz libertação, esperança e vida. Eu estava numa destas minhas viagens, possivelmente já uns 15 anos atrás, eu vou lhes contar esse fato, porque ontem eu disse que ia contar uma história, e eu quero contar essa história. Um lugar acima de Cuiabá, já a caminho do norte, do Nortão, fui convidado para pregar na cidade de Cuiabá, mas aí o culto era domingo de noite. E nós estávamos ali, domingo de manhã com culto, domingo à tarde iria haver um culto no interior. Eu não sabia nem que direção era, mas o meu guia me levou para lá e disse, olha Sérgio, é um pequeno grupo de pessoas, Bom Jardim, eu acho que era Bom Jardim da Serra, perto de Nobres. E no caminho ele foi dizendo, bem, aquelas pessoas são agricultores muito humildes, que vieram do sul e não prosperaram. São basicamente agricultores pequenos, que vivem em pequenos sítios e tentam sobreviver da forma que podem. Mas aliás, agora eu estou me dando conta, eu estou trocando, naquele era o culto que era para ser domingo de tarde, não tinha culto em Cuiabá de manhã. Tinha sido no sábado à noite, ia haver um outro domingo à noite. Mas aí saímos de manhã, porque vai haver um almoço lá. Eles vão nos esperar com o almoço. Bem, como é nesses lugares, quando nós chegamos já tinha uma fumaceira do churrasco, e toda a turma estava em redor do churrasco e já estavam beliscando para cá e para lá, e o meu guia, ele disse, gente, vamos para o culto. Foi bem difícil que ele conseguiu arrastar uma galera para o culto. E eu creio que éramos umas 18, 20 pessoas. Tinha quase mais gente fazendo churrasco do que no culto. Eu até estou com medo, mas de manhã vai ter churrasco lá de novo, né? Será que nós não devíamos transferir o culto, fazer lá? Mas às vezes isso me atrapalha um pouco quando tem os tal de almoço, porque é uma boa desculpa para a turma se escapar. Mas ali aconteceu que tinha um grupo, bem, o seu Paulo Hoffman, que foi o meu guia, ele dirigiu os cantos e as pessoas estavam bem curiosas. Eu percebi que a minha
meu auditório era de pessoas muito humildes. E eu pensei com meus botões, tinha trazido um sermão, mas não era isso que aquelas pessoas precisavam. Elas precisavam ouvir o Evangelho. Eles precisavam ouvir a mensagem tão simples e tão clara. E eu tentei achar uma ponte para começar a falar do Evangelho e disse, bem, imagino que todos vocês são bons luteranos do Sul. Eu sou de Santa Rosa, eu sou de Mondaí, eu venho de Cunha Porã, e tinha uma turma por ali dessa região do Sul. Depois de todos identificados, aí eu voltei de novo, peguei a palavra e disse, bem, creio que todos vocês foram batizados de criança. Então vocês foram introduzidos para dentro das nossas igrejas. Isso mesmo. E daí vocês passaram pelo ritual da confirmação. E quando eu falei a palavra confirmação, na segunda fileira de cadeiras, porque eram cadeiras, uma mulher gritou, não fala em confirmação, não fala. E o marido cutucou ela, e essa mulher, eu via assim um rosto alterado, eu disse, desculpe, eu quis dizer, né, quando a gente é adolescente, a gente passa pelo ensino de confirmação, não fala confirmatório, não fala. E ela me olhou assim com cara quase de raiva, e eu não sabia o que fazer, e eu perguntei, a senhora tem algum trauma com... Sim, eu tenho um trauma, não fala a palavra. Aí eu não sabia o que dizer, e perguntei, a senhora não... essa altura ela já estava em pé, eu achei que até ia me avançar. Mas daí eu disse, a senhora quer dizer para... Todo mundo olhava para ela, e o Polo do primeira cadeira já estava querendo assim fazer uma defesa minha. Eu disse, quem sabe a senhora conta o que aconteceu. É uma coisa ruim. O marido dizia, senta mulher, mas eu vou falar. E ela disse, foi quando eu era moça de 13 anos, lá, eu não vou dizer o lugar que eu não lembro, naquela igreja, tinha o tal do ensino, e ela não falou confirmatório. E eu fui 3 anos naquelas aulas, e eu me esforcei, eu sabia o catecismo de cor, eu sabia tudo. Agora eu estava aqui, pronta para ser confirmada, a igreja estava cheia, e antes da confirmação propriamente dita, tinha o tal do exame. Aquele exame onde a gente tem que falar que sabe todas as coisas, quando às vezes sabe quase nada. Mas eu sabia tudo, eu sabia de cor. Mas o pastor, para ajudar os outros que não sabiam, escalou um por um para cada um falar determinada coisa. Tu vai falar o primeiro mandamento, tu vai falar o que é isso do primeiro mandamento, tu vai falar o segundo, e éramos uns 20, a igreja lotada de gente. E para mim coube a terceira petição do Pai Nosso. Aí quando ela falava, eu via assim que ela ficava vermelha e começou a suar, e eu olhando com muita atenção dela, ela disse, bem, cada um foi respondendo, e o pastor todo orgulhoso, porque todos sabiam tudo nada, eles sabiam o que eles tinham que falar. Mas daí chegou do meu lado, e o guri do meu lado engasgou, e não conseguia falar. E daí o pastor disse, você não sabe a segunda petição do Pai Nosso de cor? Você não sabe, seu burro, senta. Fulana, fala a segunda petição do Pai Nosso. Eu tinha sido escalado para falar a terceira. Mas agora ele pede para mim a segunda. E me deu um branco. Como é que é? E eu pensei assim por alguns segundos, como é que é ainda? E daí ele olhou para mim e disse, tu também não sabes, sua burra, você é burra, senta, e tu não vai ser confirmada. Estava ali dentro da igreja meus tios, 3 casais de padrinho, meus pais, e eu comecei a chorar. Ele disse, não adianta chorar, você é muito burra para ser confirmada. Essa é a minha história de confirmação, pastor. Não fale essa palavra. Eu estava chocado com a história dela, eu não sabia o que fazer, não tinha degraus naquele lugar, era no mesmo piso.
onde eu estava parado, aquelas 18 pessoas, e eu fui na direção dela, o marido sentado na primeira cadeira e aquela mulher na segunda cadeira. Eu ajoelhei ali no corredor e voltei para ela e disse, sabe, porque eu vim hoje de tarde, aliás, hoje de manhã, aquele culto foi ainda antes do meio-dia. Sabe por que eu vim? Eu vim para lhe pedir perdão. Perdão do quê? Eu vim lhe pedir perdão dessa ofensa e dessa agressão que a senhora sofreu. Por favor, me perdoa. Não tem nada a ver contigo, isso é uma coisa daquele pastor. Ele citou o nome e eu, graças a Deus, não lembro mais como era o nome dele. Era um alemão grosso e burro, incompetente. Era um homem estúpido. Me humilhou e não me confirmou. Eu disse, por favor, hoje eu sou o pastor. Aquele nome que eu não lembro mais. Eu disse, eu sou esse pastor que te ofendeu. Por favor, me perdoa. Ela olhou para mim e disse, eu não tenho nada que te perdoar, tu não fez nada para mim. Sim, eu fiz. Eu sou o pastor. Eu sou aquele pastor. Eu estou aqui no papel de um pastor. E se você foi maltratada, eu quero que você me perdoe. Ela disse, tá, e se eu te perdoar, o que vai acontecer? Eu disse, você vai estar livre de toda esse trauma e de toda a sua dor. Ela disse, isso não vai funcionar. E o marido olhou para mim e disse, ela nunca perdoa. Eu disse, por favor, libere perdão para mim. O que eu tenho que fazer? Diga simplesmente, pastor fulano de tal, eu te perdoo. Ela disse, eu acho que eu não vou perdoar. Aí você vai morrer como uma pessoa amargurada o resto da sua vida. Era uma senhora dos seus 60 anos. Me imagino que esse acontecimento fosse lá pelos seus 13, 14. Mais de 40 anos essa mulher vivia no inferno, porque não tinha entendido o evangelho. Insisti com ela, por favor me perdoe. E dela disse, tá bom, então tá, já que tu insiste, eu vou perdoar. Eu vou perdoar você, mas não aquele cara. Disse, quando você me perdoar, você estará liberando perdão para aquele homem, que possivelmente a essa altura já tenha falecido. Ele já faleceu, mas quem está sofrendo embaixo do fardo é você. Você não quer ser livre? Ela disse, eu livre? Eu livre? Sim, porque se você liberar perdão, um peso vai sair do teu coração. E citei o texto de Mateus 11, 28, porque Jesus diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Libere perdão para você ser livre e ter paz na sua alma. Aí ela pensou um pouquinho, fechou os olhos, baixou a cabeça e disse, eu te perdoo. E daí eu peguei na mão dela, meio me espichando por cima do marido, e disse, muito obrigado. E eu quero te anunciar que tu estás livre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu disse, tu estás livre, essa mulher deu um outro grito. Ela disse, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. E começou a dar uns pulos ali no banco, e já foi voando cadeira para o lado, e o marido levantou, e as pessoas ao redor vieram, e tinha algumas pessoas que vieram abraçar ela, e essa mulher começava a rir, e ficou o culto inteiro me interrompendo de vez em quando, dizendo, eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Depois tinha o almoço, essa mulher não saía de nosso redor.
Ela queria sentar quase no nosso colo. E aí disse, quando terminou o almoço, a gente tinha que voltar para Cuiabá. Ela disse, não, vocês não vão embora, vocês têm que passar na minha casa. Eu lembro que tínhamos que fazer uma volta de 40 quilômetros, porque ela queria mostrar a horta dela, as flores dela, as galinhas dela. E foi assim, e ainda encheu nós de... Claro que nós não trouxemos para cá isso, mas era ovo, era bolo, era um monte de coisa. Essa mulher foi transformada. Esse é o poder do Evangelho. Eu contei-lhes ontem de que existem dessas histórias de pessoas que estão na igreja e são prisioneiras. São prisioneiras de muitas vezes de experiências ruins, outras vezes são prisioneiras até dos seus próprios erros, das suas decisões erradas, e acabam vivendo a vida toda sem experimentar a plenitude do que Jesus queria que vivêssemos. Lembra que em João, Jesus diz assim, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer que nós vivamos essa vida abundante, essa vida de esperança, de alegria. Paulo fala que aqueles que creem são o bom perfume de Cristo, que irradiam ao seu redor vida, paz, esperança, que mudam os ambientes nos quais eles estão. Evangelho é a boa notícia de que Deus quer mudar as histórias. E quer mudar para melhor, quer mudar para que sejamos completos. Nós precisamos dar esse passo a favor do Evangelho. Eu queria colocar vocês dentro de uma pequena parábola. Uma historinha. Parábola é uma história com a qual a gente quer transmitir o ensino. Estou querendo lhes falar do Evangelho. E eu vou trazer uma figura que vocês vão entender muito bem. Imaginem, vocês estão num dia qualquer, sua família em redor da mesa, terminou o almoço, vocês comeram, conversando, imagina você, seu marido, talvez 1 ou 2 filhos ao redor, quando estão empurrando os pratos para trás para começar um bom papo, toca a campainha. E você levanta e vai ver quem é. Quando abre a porta, quem está lá? Um mendigo, um pedinte. Ele olha para você com aquela cara de expectativa e diz, tem alguma coisa para comer? Eu acho que às vezes nós responderíamos, vou ver se tem algum pão velho. Mas você olha para o rosto daquele pedinte, ele está amarelado. Ele parece faminto. Ele comove o teu coração. E tu pensa com teus botões, esse cara precisa de um prato quente. Daí você olha para ele e diz, espera um pouco. Vou ver ainda o que temos na cozinha. E o mendigo diz, dona, todo o tempo do mundo, eu posso esperar. E você vai lá e diz, é um pobre coitado pedindo comida. Sobrou, olha, sobrou feijão, sobrou arroz. E tem bastante arroz. E tem feijão. E ainda sobrou um bife. E aí você diz, puxa, vamos fazer um prato. E tua filha diz, se ele está com muita fome, um prato é pouco, mãe. Vamos pegar uma travessa. Aí você pega uma travessa. E daí tu coloca todo o arroz. Puxa, são umas 4 porções de arroz, já dá quase 1/3 da travessa. Aí pega o feijão, aquele feijão
gostoso, ainda tem umas costelinhas de porco junto, um pedaço de linguiça, e você derrama por cima daquele arroz e diz, agora o bife. E é um bife daqueles, a milanesa, você coloca o bife do lado, ainda tinha um pouco de batata, de pirê também, põe ali, tudo. Olha, isso dá um volume, é um prato. Aí você dá uma olhada e diz, coitado, ele merece também comer uma coisa bonita. Aí você vai lá e pega uma folha de alface, ajeita ela de um lado e pega 2 tomates, não muito grandes, e vai cortando eles assim, em redor da travessa, fica aquela aparência bonita. Aí você põe um garfo e uma faca e sai toda orgulhosa para a porta. Quando abre a porta, ali o homem olhando para você, com os olhos meio esbugalhados, e diz assim, nossa, eu estou com muita fome, dona. E daí você diz, por favor, coma. E ele pega o prato da sua mão, e até meio mal educado, ele pega o garfo e a faca, e senta ali no degrau, na sua área, na frente da casa, e joga o garfo e a faca na mão, porque ele não consegue comer com um garfo, isso leva muito tempo, ele come com a mão. Você já viu pobre faminto comer? Não é por causa da pobreza, eu aprendi a comer com a mão, com concha na África, na minha viagem a Angola, eu sei como eles comem, é com os dedos. E ele vai botando para dentro com a tigela aqui na frente, ele vai empurrando para dentro. Aí você observa que ele não tem dente. Por isso ele pega aquele bife no canto aqui ainda um canino que tem, vai rasgando os pedaços, ele come ferozmente, você nem fica olhando, como é que pode? Ele sentado de costas e você vai vendo a comida desaparecer da tigela. E de repente ele já terminou, ele pega o prato e lambe. Lambe tão lambido que você pode já guardar direto na prateleira, está pronto. E aí ele vai embora e olha para você e diz, dona, faz muito tempo que eu não comi uma comida tão boa. Muito obrigado, dona. Ai, dona, não vou esquecer. E pega a sua mão e beija a tua mão. E vai embora, lá na esquina ainda abana. E você pensa, uau, que coisa boa. O seu marido que estava por ali observando, te abraça e diz, que coisa boa que sobrou hoje essa comida para esse homem. E o episódio fica no esquecimento até o outro dia, depois do almoço, blim blom, toca a campainha. Quem está lá? Quem está lá? Quem está lá? O mendigo e mais 3. Por quê? Porque o mendigo não consegue ficar quieto. Ele diz para os seus amigos, naquela casa tem comida boa. Há muito tempo eu não comia assim. E daí, blimlão, e você vê, abre a porta e estão 4 ali. Aí você olha para ele, para o mendigo número 1, ele disse, eu falei para eles não acreditaram. E eles vieram junto. Dona, a senhora desculpa. Não, espera um pouquinho. Vocês têm tempo? Tem todo o tempo do mundo. Então vocês aguentam. Você vai lá dentro, mas não tem mais arroz de chega. Aliás, quando daí você vai para a panela e diz para o marido, me ajuda um pouco, 4 travessas. Por acaso ainda tem carne boa no freezer. E tem feijão cozinhado dos dias anteriores, aqueles 2 potes que estavam de reserva para o amanhã, eles entram na panela e você põe 4 travessas. Isso vai dar 1,5 kg de arroz, aliás, arroz do bom, tio João, não sei, parece que esse é o melhor. Aquele arroz é especial, porque essas pessoas precisam de comida boa. Vocês estão participando comigo da história, não é assim que fazemos? Então, esqueci antes ainda, por cima daquele prato, do lado do bife, 3 ovos fritos. Agora são 12 ovos fritos.
E você vai fazendo, já é quase 2 horas da tarde, finalmente o arroz está pronto, e aí você pega um prato, sua filha pega um outro, seu marido pega 2, já nem põe mais o garfo, põe uma colher. Mas esses 4 pessoas, eles se atracam a comer adoidados. Eles nem olham para o lado. A cena do dia anterior se repete só vezes 3. Era 1, agora são 4. Eles comem, e um, enquanto come, diz para o outro, eu não acreditei, mas é verdade, porque você fez aquele prato com travessa, com arroz à vontade, aquele feijão deu para colocar por cima, era 4 bife, aquele bife de alcatra, bem macio, e ainda mais os ovos fritos, o tomate em redor, agora já não tinha mais alface, mas vai de tomate. E os 4 comem. E eles lhe entregam de novo as 4 travessas prontinhas, como eu digo, pronto para guardar lá na prateleira. Eles vão embora e, que coisa boa. Aí já fica numa certa expectativa, mas tudo bem. E passou. 3º dia, você já sabe. Blim, blão, quem está lá? Mendigo número 1, mais 8. Porque eles falaram, agora tem uma mulher e tem um menino junto. Incluindo todos esses, dá 9. Toda a cena se repete, agora complicou. Agora você tem que ir para a panela de pressão, porque tem que cozinhar feijão. E é uma panelada de feijão, é 2 quilos de arroz daquele, 2,5 quilos. Você ainda tem aquela panela grande. Aliás, agora, finalmente chegou na vez de usar aquelas travessas que tu ganhaste no teu casamento há 30 anos atrás, nunca usou. Agora tudo vai entrar na roda. São 9 pratos. Aqueles 9, eles comem. Eles estão com fome, muita fome. Porque desde o dia anterior, aqueles 4 não tinham comido nada. E o mendigo número 1 também não. Mas aquela comida do dia anterior deu para aguentar 24 horas. E quando eles entregam a comida, eles vão embora rindo, se abraçando e cantando. Eles estão felizes. Quem está feliz? Quem está feliz é você, que deu comida. 4º dia. Você já tem até um medo, mas não deu outro. Blim, blão. E lá estão 16 pedintes, famintos. Creio que é bem fácil de juntar esses aqui em Novo Hamburgo. Hoje à tarde, lá onde era uma vez para ser mercado, lá na Vitor Hugo Kuntz, com uma rua de travessa, quando nós paramos na sinaleira, ali tinha 4 caras. Lembra? Aqueles caras estavam um estava comendo alguma coisa de pão. Eu não sei o que estavam comendo, era 2 horas. Eu acho que é fácil de juntar 16 famintos. Eles estão ali, eles que são os novos, não acreditam, e você convoca as suas amigas da vizinhança, porque você já tinha falado para eles dessa turma, e diz, me ajudem, feijão e arroz está aqui, quem vai cozinhar? Nós precisamos de pelo menos 3 panelas de pressão com feijão, nós precisamos de uma... E o seu marido tem que ir no supermercado e você diz, traz bife de filé mignon, bem macio. Sabe como cortar o bife de filé mignon para ficar grande assim? Aliás, nós às vezes carneamos no sítio, eu aprendi o jeito de fazer. Você pega o bife, o filé mignon, que ele é uma peça comprida, e a gente corta um tanto até quase a terminar embaixo, daí a gente vira, corta do outro lado e corta mais uma vez. Você desdobra o bife, são 3 partes, ele fica desse tamanho. E diz para o seu marido, são 16 bifes, para valer, não muito fininho. Hoje eu fui almoçar num restaurante, onde eu olhei o bife, eu disse, esses caras estão cortando a laser, não é nem a grossura de um papel. Mas aquele bife do pobre tem que ser bom, porque eles têm fome. Gente, sabe quantos ovos são isso? São 48 ovos fritos.
E aí a vizinhança, as mulheres da vizinhança entram junto e elas vão para os armários procurar aquelas travessas. Agora você já sabe que é com colher, porque com colher eles conseguem empurrar para dentro do prato. E os 16 comem. E você, com as suas vizinhas, fica parado na porta esperando as travessas voltar. Eles comem, eles ficam maravilhados. E daí acontece uma cena muito pesada. Você diz para eles o que tem que falar. Queridos, a tia tem um negócio para falar para vocês. O negócio é o seguinte: 4 dias seguidos, e a grana para fazer comida para pedinte acabou. Para esse mês, acabou. Claro, veio 1, vieram 4, vieram 9, dá 15, aliás, dá 14, e mais 16 dá 30. Acabou. E o mendigo número 1 diz: dona, a gente sabia que isso ia acabar um dia. Não se preocupe, dona. Muito obrigado. E os outros também riem. E um diz: vamos bater uma salva de palmas para a dona e as suas amigas. Então eles aplaudem você. E eles querem assim beijar a sua mão. E eles vão embora felizes e contentes. A gente podia fazer uma pergunta. Será que o mendigo número 1 não foi meio estúpido, meio burro? Você vai usar uma palavra da gíria, ou não foi inteligente? O que vocês acham? Por que eu estou dizendo, eu estou insinuando isso? Mendigo número 1 não foi sábio. Por quê? Ele não foi. Ele podia. E daí ele teria garantido o rango para o mês inteiro. Mas o mendigo não consegue ficar quieto. Vocês já ouviram falar de pobres? Nós que somos de posse ou somos remediados, nós somos muitas vezes mesquinhos. Os pobres, eles repartem tudo que eles têm, inclusive o endereço da comida quente. Por que eu estou contando essa história? Porque o mendigo número 1 sou eu. Eu sou um deserdado pela sorte. Eu fui abandonado pelo meu pai no ventre da minha mãe. Eu fui criado em extrema pobreza. E às vezes quando penso, por que vovó me adotou para ir morar lá no interior, na roça de Taquara, quando eu tinha 3 ou 4 meses? Não sei. Minha suspeita é que não tinha mais leite no peito de uma mulher que não tinha o que comer. Lá tinha uma vaquinha e o Sérgio podia tomar leite. E fui criado pelos avós, lá no Cafundó de Taquara, nos interiores. Quando cheguei na igreja, aqui em Novo Hamburgo, minha mãe morava na periferia, bem pobre, trabalhava dia e noite, porque ela queria me dar tudo. Meu irmão, um pouco mais velho, com 14 anos, já trabalhava no calçado Adams. Foram tempos muito difíceis. Mamãe trabalhava dia e noite. Quando eu digo dia e noite, eu estou falando verdade. O que sobrara do casamento dela, porque com 21 anos de idade, ela era uma viúva de marido vivo, que nunca cumpriu nenhum dever que o juiz lhe deu. Naquela época já se falava de pensão alimentícia, mas mamãe dizia: eu vou garantir para vocês.
fui estudar no Oswaldo Cruz, que era um colégio já então de ricos, porque mamãe trabalhava. E eu lembro que o que sobrou daquele casamento falido dela foi um quarto. Era uma cama de casal e um armário de um laqueado preto, que até hoje está no quarto do meu irmão, que é solteiro, que mora aqui em Novo Hamburgo. Que bom que ele não está aqui, acho que ele não poderia ouvir essa história. Mas eu sei o que é dor, a dor da rejeição. Eu sou o mendigo número 1. E um dia fui para a igreja. Bem, já comecei o ensino confirmatório em Taquara, com aquele pastor que um dia veio a ser o presidente da ECLB, pastor Kunert. E numa das primeiras aulas, ele ensinou que Deus é como um pai. E eu falei bem alto, se ele é como um pai, eu tenho raiva dele. Eu não quero saber de Deus. E me tornei um jovem revoltado, extremamente violento. Se tivesse drogas, eu tinha caído nesse fosso. Mas não tinha. Sou o mendigo número 1. E um dia me foi apresentado a notícia de que alguém me amou. E eu pus em dúvida. Eu ri daquele pastor. Era pastor João Amott. Eu ia na juventude por duas coisas. Estava no exército e lá tinha alguns soldadinhos. Eu era cabo, logo era sargento. E eles me chamaram e disseram: "Ô cabo, vem com a gente na igreja." Eu disse: "Ah, tá louco?" Mamãe se convertera naquele tempo. Eu lembro que ela ia para o culto do pastor Kretschmann com uma Bíblia em alemão embaixo do braço, era escrito em gótico, ela não sabia nem ler alemão, imagina língua gótica. Mas eu ria dela, dizia: bobagem, igreja é uma bobagem. E aquele homem foi usado por Deus para me falar da boa notícia, de que eu tinha futuro, de que eu podia ser livre, de que eu podia experimentar uma vida boa, uma vida plena. No começo eu rejeitei isso peremptoriamente, não queria ouvir falar, e me tornei um inimigo do pastor João. Eu lembro de calúnias que eu espalhei contra ele, porque eu ia na juventude, lá tinha futebol, a gente jogava futebol, e tinha umas meninas bonitas. E para dizer bem a verdade, eu não era tão feio assim. Então, acho que as gurias olhavam para mim e eu achava que era interessante ir lá. Mas do evangelho, eu não queria saber. Até que Deus me convenceu. E isso aconteceu em fevereiro de 1966. Eu já era sargento. E eu fui num retiro de carnaval, quando eu participaria do bloco, e nós ia pular o carnaval, sábado de noite, domingo de noite, na Sociedade Atiradores, nosso cordão fazia sucesso, e a minha namoradinha de Cruz Alta, que eu tinha conseguido achar, não sei como, eu ia visitar ela na segunda, e nós ia pular o carnaval no segunda, e na terça de noite no Clube Internacional, lá de Cruz Alta. Mas na quarta-feira ela manda um telegrama e diz: Sérgio, não venha. Naquela época se fazia telegrama pelo correio, vinha lá, frases curtas: não venha, eu vou no retiro em Taquari. Puf! Qual era a alternativa que eu tinha? Fui no retiro da juventude em 1966. Eu não fui para o retiro, eu fui para esculhambar. E eu lembro bem, eu estava com raiva, mas aquela menina era muito bonita. Aliás, o nome dela era Vera, não é essa. Por isso, lá em casa, ela é chamada de a outra. E às vezes até... Bom,
da outra, só um pequeno parêntese, que um dia estava na livraria em Porto Alegre, com a Sara, nós estávamos escolhendo uns livros, e eu vejo uma senhora meio baixinha, olhei para ela, ela olhou para mim, e ela disse, Sérgio, Sérgio, e nós corremos para o abraço, casada, nunca mais tinha visto ela, e a Sara olhou assim e disse, Sara, ó, essa é a outra. Queridos, eu fui por causa daquela moça no retiro, e lá Deus me quebrou. E por isso eu estou aqui hoje à noite. Eu sou o mendigo que foi saciado. O Evangelho me alcançou. O Evangelho me transformou. No tempo do quartel, antes de Cristo, os soldados tinham medo de mim. E diziam, o cabo Sérgio, depois do sargento Sérgio, isso é mais ruim que carne de cobra. Eu sabia que falavam entre eles. Isso me fazia sentir importante. Eu era ruim. Jogava futebol com meus soldadinhos, quando vinha um e pegava meu tênis que chute e largava assim de cima para baixo na canela. Especialmente se eu sabia que ele era crente. Aliás, aqueles amigos meus que me convidaram para ir para a juventude, eles eram crentes. Heitor Moira era um deles. Ricardo era outro, eu não lembro do nome deles. E aí quando ele dava uma canelada neles, eles não podiam revidar. E eu dizia, crente tem que sofrer para deixar de ser burro. Mas o Evangelho me libertou. Eu era um homem odioso. Eu lembro de uma coisa, cena muito gritante. Quando eu estava com o meu acesso de raiva, eu pegava com a mão assim de longe e dava uma porrada nas paredes. Mas dava assim. Eu não vou fazer isso para não escandalizar vocês. Vocês veem minha mão deformada. Eu dava com tanta força que um prédio desse vai ecoar. Porque eu puxava de longe. Pá! Eu queria impressionar e queria gastar meu ódio. Por causa da minha história ruim. Essa mão, no entanto, se abriu. E essa mão não é mais aquela mão fechada, ela é a mão aberta. Já te fiz algum cafuné. O Evangelho muda a vida. Deus me deu a Vera certa, nós casamos, e eu estou 52 anos contando essa história. Eu queria convidar vocês a chegar à mesa. O prato está pronto. A tigela está servida. E o que tem nesse prato? Aquele que disse, eu sou o pão da vida. Todo aquele que vier a mim, nunca mais terá fome. Você está com fome? Fome de paz? Fome de esperança? Fome de liberdade? Como aquela mulher em Bom Jardim da Serra? Naquele dia, no fim da pregação, eu fiz um apelo. E perguntei, quem quer aceitar Jesus? Ela foi correndo à frente, ela queria se ajoelhar lá. Eu disse, não, fique em pé. O vir aqui já foi uma declaração pública de que você está assumindo um compromisso com Jesus e Ele vai curar você de forma definitiva e vai te dar uma outra vida, uma nova vida. Para quem eu falei isso? Para uma mulher que estava na igreja. Claro que ela foi confirmada no ano seguinte pelo mesmo pastor. Mas ela nunca foi uma pessoa que respirou vida. Tem gente na igreja que vai no culto, que paga mensalidade, que cumpre seus deveres religiosos e está morrendo de fome. Quando o prato está servido. Aliás, uma coisa,
Na história dos 30 mendigos, tem um detalhe. Acabou em 4 dias. Jesus é uma mina de pão inesgotável. Nunca vai terminar. Você pode se servir cada dia desse pão da vida. Por isso Jesus disse, quem vem a mim nunca mais vai ter fome. Por quê? Porque pode todo dia chegar a Ele e dizer, Senhor, eu preciso da minha porção para hoje. Mais uma coisa, é uma mina de pão inesgotável. E eu queria convidar vocês que são tementes a Deus, a descruzar os braços e dizer, vamos repartir o pão inesgotável para os famintos do Evangelho? Por que eu estou aqui? Eu tenho meus 75 anos. Eu até pensei um tempo atrás, quem sabe eu vou parar. Eu vou parar com o meu ministério. Já deu, né? Acho que até no grupo um dia eu falei sobre isso. Não sei. Mas eu falei com alguns e perguntei, por exemplo, Rafael. Rafael, o que tu acha? Que é um dos parceiros do Natanael num grupo de discipulado que tem quantos? 17, 18 anos? Perguntei, Rafael, o que tu acha? Tu faz melhor. Tu é um pregador muito mais próximo da geração de hoje. Será que não é hora de eu me recolher? Perguntei para um outro, que é um pastor de uma geração acima de você, Juliano, lá de Pelotas. E diz, Juliano, o que tu acha? Escolhi 3 deles. Será que eu não devo parar? De novo, eles são muito melhores que eu. Eles entendem melhor essa geração de hoje. Eles estão na tecnologia, estão na internet, podcast e um monte dessas coisas. O Rafael tem um programa diário às 7 horas da manhã. Como é que é o nome? Uma live. 7 horas da manhã, todo dia. Aí eu achei que podia parar. E 2 deles foram muito severos comigo, dizendo, e a terceira pessoa que eu perguntei foi minha filha. E disse, Sara, o que tu acha? Não está na hora do pai parar com essas loucuras dele, carregando a mãe, a tiracola e nós vamos por aí? Ela disse, pai, quando tu parar, tu vai morrer. Eu não queria que tu morresse. Mas eu não estou aqui porque eu tenho medo de morrer. Estou aqui porque eu sei que vocês precisam comer o prato que está servido. Tu está com fome? Tu está com fome? Quem hoje à noite gostaria de chegar para Jesus e assumir um compromisso com Ele, de vir à mesa? Ela está servida. O Evangelho da graça e do amor está aí. Tem alguém de vocês que se sentiu tocado? De repente você é daqueles membros de igreja que está todo culto aqui, mas vai para casa com um sentimento de vácuo. Foi legal, mas algo falta. Tem alguém assim de vocês aqui? Se tem, eu posso orar contigo e posso colocar na tua frente o prato do Evangelho. Segunda pergunta. Tem alguém de vocês que já comeu desse prato que te foi servido fartamente e você esqueceu? Você não tem mais tempo para as coisas de Deus. Tu estás muito ocupado, às vezes ocupado de não fazer nada. Pense nas pessoas da minha geração. Sabe o que me preocupa? Essa turma de 70 anos para cima, parece que eles estão esperando para morrer.
E se apertou a coisa na época da pandemia, alguns foram. A pergunta é: o que eu ainda quero da vida? Você perdeu a alegria de viver? Você está com fome? O prato está servido. Chega. Chega. Venha a Jesus. Simplesmente diz: Senhor Jesus, estou com fome. Tu és o pão da vida. Ó Senhor, mata a fome do meu coração, da minha alma. E uma terceira pergunta: tu és daqueles que estão diante do prato, arrotando porque não cabe mais? Sabe o que eu estou dizendo? Que tem muito crente gordo, estufado. Quero mais, pastor, uma prédica mais vibrante, um culto mais legal, faz sair fumaça. Está gordo. Eu crio ovelhas. E descobri uma coisa: quando as ovelhas estão gordas demais, elas não entram mais no processo de reprodução e falham. São 40 ovelhas. Até agora, ontem mais 3 deram cria. Aquelas ovelhas gordas demais, que não derem cria, você sabe o que vai acontecer com elas? Elas vão para o gancho. Porque ovelha que não reproduz, vai para o gancho. Você é desses crente gordo, estufado, cheio de si mesmo, que não mais reparte o pão com o faminto, e eles estão ao teu redor, ali na escola, na vizinhança, na tua própria família, mas tu está gordo demais, porque tu está satisfeito contigo mesmo. Cai em arrependimento, e pede misericórdia, e diz: Senhor, eu quero estar a serviço do Evangelho, da Boa Nova. Ofereci 3 possibilidades. Todos nós estamos enquadrados em uma delas. Ou nós estamos com fome, porque não entendemos ainda que a gente precisa chegar no prato e pegar ele, e se deixar saciar. Ou nós somos do segundo grupo, que cansamos da caminhada do reino, que esperamos alguma coisa espetacular, quando não fazemos o ordinário, aquilo que devemos fazer no nosso dia a dia. Não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, está ocupado demais com as redes sociais e outras drogas, está cansado da fé. A terceira possibilidade é que você é um crente desobediente e infrutífero. Toda videira que estando em mim não der fruto, diz Jesus, eu corto o ramo, gancho para a ovelha gorda. Qual é a tua? É duro de enfrentar essas perguntas. Aqui na frente está o mendigo, ainda bem. Já pensou se é o Senhor Jesus olhando para ti hoje à noite? Eu só enxergo a casca, ele enxerga dentro. Ele te vê e me vê como um livro aberto. Eu quero convidar vocês para um momento de oração. Mas esse é um momento de oração de vocês com o seu Senhor. Você entendeu? Você entendeu o recado? Está dado. Eu sou faminto, que fui saciado. Eu não podia ficar quieto. E eu vou continuar a fazer isso enquanto Deus me der fôlego de vida. Porque eu não posso ficar quieto. Eu sou um mendigo que comeu e está comendo. Eu não posso. Você pode? Vamos ficar em pé. Cada um de nós, olha para dentro de si
Tente se identificar com um desses 3 grupos. Todos nós estamos em pé, olhos fechados. Eu vou olhar por cima de vocês. Alguém de vocês hoje à noite sente que você está como um mendigo faminto porque ainda não experimentou a libertação do Evangelho? Se tem alguém aqui, eu vou pedir que você, ali onde você está, você levante a sua mão. Eu estou olhando. Tem alguém que precisa do Evangelho. Eu queria orar contigo. Talvez você é do segundo grupo, que cansou, que perdeu a alegria no repartir o pão para os outros, que cansou da igreja, que cansou dos programas da igreja. Talvez espere alguma coisa espetacular para começar de novo. Bem, foi hoje à noite. Você é desse segundo grupo? Se você é, levanta a sua mão, eu quero orar contigo. E você quer começar uma nova caminhada. Pelo jeito todo, lá atrás tem uma mão erguida. Eu não enxergo o rosto, também não interessa. Tem mais alguém que sente que tem que começar de novo. Legal. Mais alguém? Eu quero orar com vocês que levantaram a mão. Repita comigo. Ali onde você está. Senhor Jesus, muito obrigado porque tu me amas. Me perdoa, Senhor, o meu acomodamento e me ajuda a começar de novo. Me enche da alegria da salvação e sacia a minha fome e me ajuda a repartir o Evangelho com os outros. Em nome de Jesus. Amém. A terceira possibilidade. Você está fracassando como um mendigo saciado e está preocupado demais consigo mesmo. Perdeu a alegria de repartir o endereço da mina de pão. Quem é esses? Levanta a sua mão. Vejo uma mão erguida. Eu tenho a impressão que vocês são extraterrestres. Porque só 3 pessoas levantaram a mão. E eu estou dizendo que todos vocês estão juntos nessas 3 possibilidades. Tem mais alguém que sente que tem que renovar de novo a sua caminhada de fé como distribuidor de marmitas espirituais? Mais alguém? Ok. Mais alguém? Quero orar com vocês. São poucos que levantaram a mão agora, mas eu oro. Repitam. Senhor Jesus, tu me saciaste a minha fome. Sou como mendigo da graça. Me perdoa, Senhor, se eu tenho me acomodado e quero engordar espiritualmente. Ó Senhor, me ajuda a começar de novo. Senhor, me ajuda a começar de novo com o primeiro amor, com aquele amor que eu tinha quando eu era recém-convertido. Eu quero te servir e quero servir os outros, os famintos ao meu redor, perto ou longe. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Não preciso falar aqui, mas eu queria que você entendesse, eu acho que vocês perceberam.
Que a paz de Jesus seja com todos vocês. Amém. Estava desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação, o caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Ó Deus, meu coração. Eu posso dizer? Eu posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Estarei com as mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com as mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Estarei com as mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Cantamos mais uma vez. Estarei com as mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim. Meu ser a ti, ó Senhor,
Nós rendemos a Ti, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti, gratos, Senhor, cheios de alegria, Te adorando, porque em Ti nós encontramos a verdadeira comida, a verdadeira bebida, que sacia a nossa fome, que sacia toda a nossa sede, de forma completa, de forma inteira. Nós nos voltamos para Ti, Senhor, para sermos alimentados por Ti. Nós somos os pedintes, batendo a Tua porta, Senhor, dizendo: sacia-nos, nos dá hoje o que Tu tens para nós, Senhor. Nos dá o arroz, o feijão, o bife macio, Senhor, que desejamos, que nos babamos para ter, Senhor. E também, ó Pai, dá para os nossos amigos que têm fome também. Que Teu Espírito não permita que nós fiquemos calados diante de tanta fartura, de tanta abundância de vida. Que Teu Espírito nos incomode, Senhor, para sermos os anunciadores de onde é a porta que tem comida em abundância, onde nós podemos encontrar de fato quem pode nos saciar. Senhor, sejamos nós aqueles que falam do que viram, do que ouviram, do que provaram, do que comeram, Senhor. Abençoa cada um aqui, Senhor. Tu sabes do tamanho da fome de cada um, e o certo é que todos nós temos. Sacia-nos, Senhor, na medida da Tua graça, na medida do Teu amor. Nós clamamos isso, Pai. Nos leva, Senhor, para casa, cheios da Tua presença, plenamente satisfeitos, alegres, contentes, por termos nos alimentado em Tua presença. E amanhã, Senhor, nos sacia de novo. E depois, mais uma vez, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para o Teu querer, para o Teu realizar. O que nós podemos fazer, o que podemos dizer, senão nos entregar a Ti diariamente, Senhor. Nos submetemos à Tua vontade, ao Teu querer, nos submetemos ao senhorio daquele que nos amou de uma forma tão grande, que para nos alimentar deu a própria vida por nós. Obrigado, Senhor Jesus. Se Tu conosco, abençoa-nos. Em Teu nome, Jesus, é que oramos, que clamamos. Amém, Senhor.